Meu nome completo é Senor Abravanel. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Com seu jeito único e habilidades de se conectar com pessoas de todas as idades, o maior comunicador da televisão brasileira transformou os programas de auditório em um verdadeiro show, repleto de surpresas, risadas e muitas emoções. A verdade é que esse ícone sempre soube conquistar o público com a sua irreverência. No vídeo de hoje vamos falar sobre algumas curiosidades da vida do Senor Abravanel, popularmente conhecido como Silvio Santos. Silvio Santos é uma das figuras mais influentes da televisão brasileira. Ao longo dos seus 93 anos de vida, ele acumulou um patrimônio de 1,6 bilhões com seus diversos empreendimentos, segundo a revista Forbes. Silvio Santos deixou sob o comando da família Abravanel cerca de 30 empresas. A mais conhecida dela foi fundada em 1981, com o nome de Sistema Brasileiro de Televisão, que todos nós conhecemos como SBT. Antes de adquirir o SBT, Silvio trabalhou na Rede Globo. Foi durante esse período, em 1970, que ele comprou 50% da Rede Record, vendendo sua participação anos mais tarde, em 1989. Silvio sempre afirmou que sua verdadeira vocação era ser animador, mas acabou se tornando dono de uma emissora porque os donos de TV fecharam as portas para ele. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Silvio Santos, antes de falecer, deixou para suas filhas uma herança no valor de 100 milhões de reais, além de imóveis e outras empresas. Política. Em 1988, Silvio foi convidado a se candidatar a prefeito da cidade de São Paulo. Ele não aceitou o convite naquele ano, mas no ano seguinte, em 1989, Silvio topou se candidatar, dessa vez não para prefeito da cidade de São Paulo, e sim para presidente do Brasil. Como Silvio demorou muito tempo para tomar a decisão da candidatura, ele precisou ocupar a vaga de outro candidato do partido. Ele se lançou candidato pelo Partido Municipalista Brasileiro, conhecido como PMB. Esse partido foi criado para aquela eleição e acabou desaparecendo logo depois. Os eleitores que queriam votar em Silvio Santos para presidente teriam que votar no candidato Correa, de número 26. Quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos deve marcar um X no 26. Então, 26, Correia. Só que não é Correia, é 26, Silvio Santos. Ele fez campanhas por 3 semanas e até chegou a liderar as pesquisas. Porém, poucos dias antes da eleição, o TSE barrou a sua candidatura, alegando problemas com o registro do partido e questionando a legalidade de um proprietário de rede de televisão se candidatar para presidente do Brasil. Nunca saberemos se ele teria vencido aquela eleição para presidente ou não. Comente aqui embaixo se você acha que o Silvio Santos seria um bom presidente. Lembrando também, pessoal, que essa era a primeira eleição com voto direto depois do regime militar, e a entrada tardia de Silvio na corrida eleitoral causou um grande alvoroço nos candidatos daquela época. O sequestro. Em agosto de 2021, a vida da família Abravanel foi virada de cabeça para baixo com o sequestro da sua filha Patrícia. Ela ficou uma semana em cativeiro e foi liberada após o pagamento de um resgate de 500 mil. Segundo a própria Patrícia, não houve pagamento de resgate. Patrícia nega informação da Secretaria da Segurança de que foi libertada depois do pagamento do resgate. Não houve pagamento de resgate. Dias após a liberação da sua filha Patrícia,
Patrícia, um dos sequestradores que havia escapado da polícia invadiu a mansão de Silvio no bairro do Morumbi, em São Paulo. Ele fez o apresentador refém enquanto sua esposa e filhas fugiram do local. Ele estava com 2 armas muito carregadas. Ele estava tranquilo, absolutamente tranquilo e convencido de que ele, com 22 anos de idade, nunca foi preso, não queria entrar numa penitenciária. Ele só sairia de lá se o governador garantisse de que ele não morreria ao sair da minha casa. E se o governador não fosse, eu tenho certeza, não é um palpite, eu tenho certeza que ele me mataria e ele, antes de morrer, ele mataria 4 ou 5 porque ele é incrivelmente rápido. Silvio ficou na mão dos sequestradores durante 5 horas e durante todo esse período o sequestrador fez uma série de exigências, incluindo a presença do seu pai e do governador do estado, que naquela época era o Geraldo Alckmin. O governador do estado, Geraldo Alckmin, chegou ao local pouco antes das 14 horas daquele dia, momento em que o sequestrador decidiu se entregar. Pouco antes de 2 da tarde, chega o governador Geraldo Alckmin. A polícia diz que foi um pedido de Silvio Santos. 7 horas depois de invadir a casa, o homem que planejava a fuga de helicóptero conformou-se com a rendição. Guinness Book. Silvio Santos entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, em 1983, sendo reconhecido por comandar o programa mais duradouro da televisão brasileira, que na época completava 31 anos de existência. Mas o Silvio, como vocês sabem, é um fenômeno. E 10 anos depois, em 1993, o programa Silvio Santos entrou novamente para o Guinness Book como o programa mais duradouro da televisão brasileira. O programa estreou em 1960 na antiga TV Paulista. No início o programa se chamava Vamos Brincar de Forca. Com o grande sucesso do programa, 3 anos depois, o programa foi renomeado para Programa Silvio Santos. O programa Silvio Santos ainda está no ar e na data que eu gravo esse vídeo, ele completa 64 anos de existência. E hoje ele está com uma nova apresentadora. O programa está sob o comando da sua filha Patrícia Abravanel. Pessoa Silvio Santos. Silvio Santos, além de ser esse cara espetacular que todos nós conhecemos, um excelente apresentador e um excelente empresário, Silvio também é conhecido por ser um ótimo patrão. Todas as pessoas que trabalharam com Silvio Santos falam que ele é uma pessoa fora da curva, muito humilde e sempre preocupado com o bem-estar dos funcionários. O meu contrato com o SBT venceu durante a minha doença. Só que 2 meses antes, apareceu uma pessoa na minha casa com um contrato novo, dizendo assim: olha aqui, o Silvio mandou você assinar, você não se preocupe, você fica em casa, vai se tratar, o dia que você puder voltar a trabalhar, você volta. Então eu devo isso ao Silvio, ao SBT. Ele é muito preocupado com a saúde dos funcionários. Aí ele já indica o médico dele, já fala que vai pagar a consulta. Ele não é patrão, ele é amigo da gente. A vida de Silvio Santos é um roteiro com muitas histórias incríveis. Este vídeo poderia ter 1 hora de duração e ainda seria pouco para falar desse fenômeno. Ele começou sua trajetória como camelô e se tornou o maior apresentador do Brasil, além de um dos maiores empresários do país. Com talento e dedicação, Silvio transformou a TV e a cultura brasileira. Silvio provou que sucesso não é apenas fama e dinheiro. Ele construiu um legado que inspirou e com certeza vai continuar inspirando muitas gerações. Esta é minha pequena homenagem a esse grande mestre da comunicação brasileira. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal, deixar o like e ativar o sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala: o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala: olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós,
que pode ser o Deus natureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa. Esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte: amai aos outros como a ti mesmo. Eu queria entregar ao maior animador de todos os tempos o seu troféu imprensa. O maior animador de televisão de todos os tempos. Muito obrigado.